Aspros de Gêmeos foram um dos Cavaleiro de Ouro veteranos do Santuário, logo antes do começo oficial dos eventos da Guerra Santa contra Hades durante o século XVIII que, por ter sua alma corrompida pela malícia de Ioma de Mefistófeles, acabou obcecado para obter a posição de Grande Mestre e, por não a conseguir, planejou um golpe para usurpar a posição. Curiosidade número 1. Origem do nome. Aspros vem da palavra grega que literalmente significa branco, referindo à cor e seus significados como pureza, paz, inocência e reconciliação. Esta é uma alusão óbvia da autora, Shiori Teshiroji, ao contraste gerado entre luz e sombra que governam os detentores da armadura de Gêmeos. Curiosidade número 2. O Aspros foi uma dos Cavaleiros de Ouro mais forte. Ele era tão forte ao ponto de alcançar um poder tão vasto que inquestionável ameaça o domínio dos deuses, o fazendo ser um dos maiores talentos da história de CDZ. Mesmo quando era apenas uma criança cavaleiro, ele foi amplamente visto como um pequeno monstro pelas pessoas que viviam no santuário e sua aptidão lhe fez render merecimento para herdar a armadura de Gêmeos, chegando a tal ponto que acreditavam que era impossível ele não se tornar o Cavaleiros de Ouro mais forte. Curiosidade número 3. Na idade adulta, ele teve uma melhoria tão inconcebível que muitos, inclusive inimigos, o consideraram como o cavaleiro mais poderoso e perigoso de sua época, algo que ele mesmo firmemente acreditava. De fato, antes de sua traição ser revelada, Aspros era tido como uma das forças principais que poderiam garantir o sucesso do santuário na Guerra Santa contra Hades, de modo que sua morte, portanto, foi muito lamentada. Por conta própria, ele poderia derrotar os espectros de Hades, Raibold de Upir e Aliar de Vampiro, com facilidade e depois venceu sozinho o grande mestre Sade sem nenhuma dificuldade aparente. Curiosidade número 4. Tota domínio do cosmo. O Aspros tem fonte de cosmo incrivelmente grande. Ele tem grande controle e refino de seu cosmo. Seu cosmo era poderoso o suficiente para pulverizar a área ao seu redor simplesmente ao ser liberado. Assim ele consegue repelir os seus inimigos. Ele até mesmo conseguia anular as técnicas cósmicas inferiores, agindo como uma barreira protetora. O cosmo dos Gêmeos é tão intenso o suficiente para ser comparado com uma supernova e quando incitado poderia ferir até mesmo o hospedeiro de Hades e o corpo renascido de Kairos com suas investidas. Curiosidade número 5. Total domínio do sétimo sentido. O Aspros, como os outros Cavaleiros de Ouro, tem total domínio sobre o sétimo sentido, podendo desferir golpes na velocidade da luz e permanecer consciente mesmo se por acaso vier a perder os demais sentidos. Curiosidade número 6. Domínio do oitavo sentido. O Aspros tem a capacidade de usar o oitavo sentido para se reunir com Xion, Doku entre outros Cavaleiros de Ouro e falecidos e lançar um poderoso ataque baseado em luz solar contra Hades de forma a expurgá-lo do corpo de Alone. Curiosidade número 7. Controle neural. Como usuário do Imperial, Aspros detém o conhecimento completo de como o cérebro humano funciona, bem como que regiões são responsáveis pela razão, lealdade, vontade própria e até mesmo a que conecta o corpo com o cosmo. Graças a isso, ele poderia arrebatar qualquer tipo de comportamento cerebral e transformar qualquer um em meras marionetes sem vontade, a não ser em certos casos onde as vítimas detinham uma força de vontade maior que a da técnica. Aspros afirma que tal capacidade é o que o torna quase tão poderoso quanto um deus, como ele fora capaz de anular até mesmo a ligação absoluta que Hades tem com um de seus espectros tal qual ele fez com Cris de Seto. Isso fez com que Aliar de Vampiro declarasse como o mais perigoso cavaleiro de sua geração e um risco para ambos os lados. Curiosidade número 8. Domínio do espaço-tempo e das dimensões. Tal qual manda a tradição dentre os Cavaleiros de Gêmeos, Aspros era capaz de manipular o espaço-tempo a bel prazer. Em seu caso específico, ele era um mestre absoluto neste campo, a ponto de se rivalizar com deuses, visto que conseguiu inutilizar a maior parte das técnicas de Kairos, levando-o a irritantemente reconhecer a proeza dos poderes do Geminiano. Usando seu cosmo, Aspros poderia rasgar o espaço-tempo aonde ele queria e expandi-lo ao tamanho que desejasse, podendo assim golfar totalmente até mesmo uma área tão grande quanto a Arena dos Fantasmas e deixá-la existindo em uma fenda dimensional à parte, conseguindo até impedir que alguém possa sair de seus domínios. Curiosidade número 9.
O Asprus tem a habilidade de criar esferas em forma de galáxias que atacam o inimigo ou que sobrepujam as suas habilidades devido à grande gravidade delas. Com essa técnica ele consegue esmagar seus corpos facilmente. Através dessas esferas, ele também consegue se comunicar mentalmente com as pessoas vítimas de sua manipulação, não importando a distância da pessoa. Ele possui também grandes conhecimentos de técnicas de selamento e o funcionamento do Celi, bem como também tem a capacidade de aplicar ou anular a técnica completamente. Curiosidade número 10. O Asprus tem todas as técnicas que o lendário Saga de Gêmeos possui, como explosão galáctica. Outra dimensão, ele também possui a Arco Geminda, que cria uma orbe de massa escura, desferindo contra seu oponente, o prendendo em um campo gravitacional escuro. Este atua como um poderoso campo magnético que atrai tudo em torno de seu centro, onde começa a pulverizar a armadura e as células de seu oponente. Bom, até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Se puderem, deixe gostei e se inscreva para ajudar, e compartilhe com um amigo.